Querido e bondoso Deus, muito obrigado pela vida que temos para, nessa hora, estudarmos a Sua palavra, as Suas obras e seus ensinos. Agradeço pela vida de cada um das pessoas que aqui se encontram, aqueles que estão vindo, e agradeço, Senhor, pela Sua bondade nessa luz e nas Suas verdades reveladas na vida de Jesus, nos ensinos dos profetas, e a Sua contínua essa constante vontade de nos revelar mais quem o Senhor é e como representá-lo melhor nessa terra, nessa época, nesse tempo. Eu peço a direção do seu Santo Espírito para compreendermos mais sobre o Senhor e que possamos crescer naquilo que o Senhor espera que a gente faça. Temos a palavra profética, temos a revelação da natureza, temos a revelação das histórias bíblicas. Nos ajude a juntar tudo, a conseguir compreender melhor a nossa obra nesse tempo. Essas coisas eu peço e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pergunta para todos vocês antes de lermos a primeira citação. A pergunta seria: uma pessoa só que possa responder a forma mais breve possível. Como a gente é o grande tema de estudo pela eternidade. Nem pensem, às vezes parece que é o tema mais simples, de alguma forma Deus o apresenta simples. Ele apresenta simples o seguinte tema que eu vou falar, mas ao mesmo tempo ele diz que vai estar sendo estudado pela eternidade. Então, ele tem uma representação simples, alguma forma que é suficiente para nossa mente entender, mas ao mesmo tempo ele é o suficientemente complexo para sempre ser um novo tema de estudo constante, tá? Então temos que conseguir manosear esse tema tendo esses dois extremos. É simples, mas é extremamente complexo, tanto que a eternidade toda não vai ser suficiente para entender. Mas eu vou expressar esse tema da seguinte forma: como é que a gente como vocês, quem quiser, entende a salvação? Como acontece o porquê somos salvos? Como de termos entrado em rebelião contra as leis do céu, as leis da vida, as leis da natureza, o que faz que a gente esteja perdido? E como depois somos salvos dessa condição ou dessa condenação? Quem tem alguma ideia? Em palavras a mais simples possível. Vamos ver quem consegue falar da forma mais simples. Em relação a por que estamos perdidos, eu penso que ocorreu um desequilíbrio entre as faculdades superiores e as inferiores, e agora nós precisamos equilibrá-las. Muito bem, muito obrigado por trazer dessa forma esse tema. Muito bem, então eu vou resumir o ponto da Carla. Ela usou a natureza do homem, a natureza espiritual do homem, para expressar o porquê estamos perdidos. E então a salvação é conseguir trocar essas faculdades no equilíbrio certo. Aí experimentamos a salvação, beleza? Muito obrigado, Carla. Alguém tem uma outra forma de explicá-lo? Para não repetir no mesmo, vamos tentar trazer todos os pontos que vocês tiverem. Por que nos encontramos, ou por que a humanidade se perde e como ela é salva? Vou perguntar então. Ana Paula, você está aí? Você tem alguma ideia? Por que a gente está perdido? Ou por que a humanidade se perdeu? Em palavras muito simples. E como é que ela é salva? O que acontece que ela é salva? Como acontece a salvação? Ah, eu acredito que, na verdade, estava lendo, na verdade, ouvindo, estava ouvindo Desejados das Nações essa semana, e uma das coisas que eu vi que o livro Desejados das Nações estava falando é o seguinte:
o que faz com que o homem ele tenha se decaído é a falta daquele amor altruísta. Tudo que o homem faz hoje tem a intenção de receber algo em troca. E estava comparando e contrastando com a natureza de Jesus, que tinha essa natureza altruísta, e de como que a natureza dele era perfeita. Então, eu acho que acaba sendo a mesma resposta que a Carla deu, sabe? Só que com foco nas emoções, que são as faculdades inferiores. É isso. Muito obrigado. Então, gostei também, juntando com o que Carla fala, aconteceu um desequilíbrio na nossa natureza espiritual, ficou desequilibrada, aí a restauração disso é de alguma forma aquilo que Deus quer fazer. Agora, a Ana Paula traz isso de uma forma prática, essa parte teórica que a Carla falou, e a forma prática seria tendo um amor altruísta semelhante ao de Jesus. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu ver aqui que falou. Deixamos de pensar como Deus pensa. Ok? Então, acho que se junta com o que Ana Paula e a Carla falaram. Se alguém mais tem alguma outra coisa, a gente avança. Mas eu acho um tema maravilhoso que a gente tem que meditar muito, porque tem tanto para dizer. A gente perdeu nossa capacidade de sermos como que esqueci a palavra em português. Qual é o contrário de egoísta? Ah, bom, a própria Ana Paula usou. Altruísta seria uma forma, mas acho que tem mais palavras. A gente caiu num processo onde a gente virou egoístas, como Satanás. O pecado se originou no egoísmo de Satanás, de ele querer ser maior, de ele esperar ser compreendido como importante, como também sendo especial, como ele também sendo como sempre esperando algo para ele. E quando isso não foi dado para ele, ele simplesmente se rebelou, né? E temos aí a rebelião. Então, a seguinte citação que eu quero ler, vamos fazer uma dinâmica. Eu vou perguntar para vocês, sem ter dado para vocês uma dica da onde é tirada essa citação. Eu quero que vocês me falem onde na história essa citação se aplica. Então, eu vou aproveitar de tirar as páginas e as citações, porque isso aí vai ajudar vocês. E daí a gente vai e tenta ler. Ok, vou compartilhar de novo. Eu vou pedir para alguém ler a seguinte citação, que está justo aqui. Eu acredito que dá para ver já. Tá indo? Muito bem. Cristiane, você poderia ler essa primeira citação, se você tiver possibilidade? O engano do pecado atingiria sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Viu com piedade como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Estes tinham escolhido um dominador que os jungia a seu carro como cativos. Confundidos e enganados, avançavam em sombria procissão rumo à ruína eterna, para a morte em que não há nenhuma esperança de vida, para a noite que não tem alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens, o corpo de criaturas humanas,
feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza. Muito obrigado. Acho que vocês concordam comigo, se a gente ler, né, a citação, parece bastante dramático, forte, ver ao ponto em que a humanidade pode cair. As palavras que são usadas são bastante fortes. Agora, ao mesmo tempo, não sei o que vocês pensam enquanto estávamos lendo, será que é isso a condição que caiu a humanidade logo após a queda? É algum momento na história que a humanidade chegou a esse ponto? Estamos agora dessa forma ou semelhante dessa forma? O que vocês pensam? Por exemplo, se vocês olham para essa parte aqui, a primeira sentença diz: o engano do pecado atingira sua culminância. Dá para ver que houve um processo, ou seja, o que mais para frente diz como os humanos estavam completamente degradados, basicamente eram como se fossem possessos por legiões do mal, etc, etc, etc. É nos apresentado como algo que a humanidade chegou até esse ponto. O engano do pecado atingir a sua culminância. Em algum momento, o pecado chegou a esse ponto. Pergunta que eu faço para vocês. Quando que vocês acham que ela está aplicando a que época ela está aplicando esse parágrafo aqui? Espero respostas assim rapidinhas. Quem tem alguma ideia, só jogue aí de que época acham que ela está falando aqui. Quando aconteceu esse ponto? Quando a humanidade chegou a esse ponto aqui? O dilúvio? Beleza, essa foi a tia Petinha. Beleza, então vamos colocar aqui embaixo uma linha e vamos colocar as possibilidades. Se foi o dilúvio, então a gente faz nossa linha. Vamos dizer que o dilúvio foi aqui. Dilúvio. Quem mais tem alguma ideia? 1863. Muito obrigado, Gabriel. Eu vou colocar, então, 63 por aqui. Vou colocar tempo milerita para dizermos que é uma dispensação. Tudo bem? Ok, então, a humanidade chegou a esse ponto no tempo milerita ou chegou no tempo do dilúvio? Alguma outra ideia? Vamos. Outra pessoa. Sem repetir, né? Quem tenha outra opção. Pedro, Aham. talvez pouco antes da primeira vinda de Cristo, pouco antes dele encarnar. Bem, então, vou colocar aqui o nome de Jesus como para indicarmos o fim do Israel antigo. E aqui vou, então colocar melhor assim. Início do Israel moderno. Ok. Alguém mais tinha algo para dizer? Acho que a Angelina queria dizer alguma coisa. Diz aqui, o próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Ok. Se ninguém mais tem alguma ideia, outra opção, ninguém pensa numa época que a humanidade chegou a esse ponto aqui? Ok. Ô Pedro, eu acho que essa citação da irmã White está se referindo ali por volta do ano 4, quando Jesus está para nascer mesmo.
Eu tenho essa impressão. Ok, da onde você tira essa impressão? Junto com o Cristiano, que também deu a mesma opção. O que te Porque eu indica já isso li na algo citação? Ah, tá, na citação. Porque, assim, primeiro porque eu acho que eu já li algo parecido. Eu já até fiz um sermão sobre esse assunto, já há muitos anos atrás, e depois tentei achar esse texto e não achei mais. Mas a irmã Entendi. White, ela faz um comentário parecido, similar, sobre ali os dias de Jesus, entendeu? João Batista. Uhum. Muito bem. Eu acho, quando Jesus estava sendo crucificado, que fala na citação que Jesus, o Filho de Deus, estava contemplando a miséria, o sofrimento, a fisionomia das pessoas, como elas estavam carregadas de demônio. Eu penso, não sei, que possa ser. Muito obrigado, Gisele. Então, de alguma forma, você também entra no grupo que coloca isso no tempo de Jesus, que Angelina? Eu coloquei crucifixão e depois eu coloquei Revolução Francesa. Ok. Então, Revolução Francesa, mas também o período aqui de Jesus, vou colocar cruz como para termos uma ideia. Revolução Francesa ficaria por acá perto do tempo milerita. Então tá. Muito legal. Eu acho que a gente poderia achar momento na história em que dá para aplicar isto, né? Mas tudo bem. A irmã White nos dá várias dicas aqui. Por exemplo, ela diz, leiam comigo justo aqui, contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. E acabando a citação, ela diz, eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Então, está se referindo à época perto da vinda de Jesus, ou toda essa época em volta do tempo de Jesus. E é aqui onde eu quero que a gente se pergunte, como é possível que no tempo de Jesus, leiam a primeira parte, o engano do pecado atingir a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Ou seja, Satanás não tinha mais nada para fazer, ele tinha construído o seu império. Vocês lembram Jesus no deserto, na tentação? O que ofereceu Satanás para Jesus? Ofereceu os reinos do mundo, não é? Porque ele se achava senhor deles. Mas é mais do que isso, ele realmente tinha construído seu império do mal. Ele tinha já levado a humanidade ao ponto que ele precisava. E alguém poderia perguntar, mas ele não conseguiu isso no dilúvio? Que até Deus precisou de destruir a humanidade? Poderíamos discutir que ele já conseguiu alguma vez. Lendo a seguinte citação, diz: na época que estamos falando agora, que já todos vocês sabem que estamos falando dessa época aqui, diz: o pecado se tornara uma ciência e era o vício consagrado como parte da religião. A rebelião deitara fundas raízes na alma e violenta era a hostilidade do homem contra o céu. Ficara demonstrado, eu quero que a gente preste atenção a essas palavras, ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não poderia se erguer. Quero que prestemos atenção nas palavras erguer e separada. E a parte, para mim, a parte mais maravilhosa desse parágrafo pequeno, que depois vamos discutir um pouquinho mais para frente, é um novo elemento de vida e poder tinha de ser comunicado por aquele que fizera o mundo. Então vamos um pouquinho mais para cá e quero que a gente imagine eu quero que a gente imagine o caminho da humanidade, do início ao fim. Ou seja, se eu colocasse uma barra aqui no início que representasse o nível de corrupção ou restauração da humanidade, aí
eu simplesmente vou duplicar ela por cá e vamos colocar a barra aqui. E uma representa o início da história humana, que seria o alfa, e ômega. Temos o alfa e o ômega. Aqui quando a humanidade começa e lá é quando a humanidade acaba. Acaba não, quando termina o processo da controvérsia. Quando Jesus voltar. Eu faço uma pergunta. Não, primeiro eu vou colocar um exemplo para depois vocês falarem para mim. Eu gostaria de saber se vocês lembram a visão que, como religiosos, às vezes costumamos ter. Por exemplo, vocês já ouviram, a gente já foi desse pensamento, muitas vezes, quando tínhamos a mentalidade conservadora do protestantismo em nós. E eu acredito que todo que está nesse movimento, alguma vez, teve esse estado essa condição. Todos viemos de lá, todos viemos de Laodiceia. Vocês já sentiram essa sensação, tipo assim, quanto mais ao passado você for, ou quanto mais perto da época dos pioneiros, tipo, mais certo a gente estava? Quem lembra dessa época? Tipo, quanto mais perto da época da irmã White, tipo, mais perto do original que Deus esperava a gente estar. Mas a gente se foi degradando, a gente foi se perdendo mais. Quem lembra disso? Alguém tem um comentário sobre isso? Assim como acontece muito com as pessoas que pegam a Bíblia e dizem: gente, olhem os discípulos, olhem como eles entregaram a vida, como eles fizeram isto, aquilo, coisas louváveis que hoje para nós são exemplos. Olhem como Abraão tinha uma conversa direta com Deus. Às vezes temos essa ideia de que quanto mais para trás você for, mais perto do original de Deus a gente está. Quem concorda com isso? Quem acha que essa seria a forma de enxergarmos a controvérsia? Se eu criar uma linha representando o pensamento que eu estou falando, seria tipo assim: a gente se encontrava aqui no início, no Éden, e a gente começou a experimentar uma queda progressiva. E hoje na humanidade nos encontramos aqui, né? Olha, gente, perdemos a estatura, a saúde, a gente vive menos tempo. Tudo bem? Será que essa é uma forma certa de enxergar a grande controvérsia? Eu acho que não. Pode falar mais? Porque, de acordo com Uhum. de acordo com o que a Tess tem ensinado, essa é uma maneira errada da gente ler a Bíblia, né? Ela ensinou que tanto de maneira externa como de maneira interna a gente tem que ter essa maturidade de estar enxergando a história com uma perspectiva certa. Eles eram exemplos dentro de uma luz que eles tinham, mas eles não tinham essa luz toda que nós temos hoje, que é a história da restauração. Então, quando a gente tiver no céu, a gente tiver a oportunidade de falar com eles, eles vão ficar muito surpresos com toda essa luz que a gente tem. Muito obrigado. Então, eu vou pegar uma palavra que é de Gisele Sou e vou botar por aqui. Temos a palavra luz. De alguma forma, não sei porquê, mas Gisele está enxergando o tema que estamos falando, a restauração, a progressão, seja a depravação ou restauração, e ela a enxerga de uma forma que a palavra luz encaixa com esse tema. Porque a pergunta é: será que do Éden até os dias de hoje, bem pertinho de irmos para o céu, tem se nos diminuído a luz em relação ao caráter de Deus ou temos recebido mais? E se for esse o caso, mais. muito bem. Então, Rose, eu vou pedir para você colocar uma segunda linha. Como você enxerga esse processo? Eu vou desenhar e você me diz que tipo de linha você quer que eu faça. Sendo alfa, né, o início, ômega, nosso tempo. Que poderia eu colocar? Vou colocar uma cor aqui para você. Qual? Ok.
Ok. Me diz que linha eu faço. Em relação à luz, em relação ao conhecimento de Deus, que como a Gisele estava falando, que tipo de linha a gente experimentou? Nós tivemos aumento de conhecimento. Bom, alguém enxerga da forma que Rose falou? Como seria a linha que eu poderia colocar aqui? Alguém joga uma ideia aqui. Seria uma linha crescente, né? Você enxerga tipo assim, como que a humanidade se encontrava aqui no início, João? E começamos a subir, é isso? Em luz, sim. O conhecimento que a gente tem hoje só tem crescido, né, desde o começo. Eu Fácil. creio que a questão de proximidade com Deus, que seria a questão do Éden e dos patriarcas, né, dessa conversa, não interfere exatamente na luz que a gente recebe conhecimento, né? É simplesmente uma questão, a gente pode se dizer, física mesmo, né, de proximidade. Agora, conhecimento, a gente tem um avanço muito maior hoje em dia. Então você diz, João, que hoje nós compreendemos melhor Deus do que Abraão e do que Moisés e do que Paulo e do que Lutero. É isso? Eu creio que essas pessoas escolhidas nos seus devidos tempos tiveram o conhecimento ideal que eles precisavam. Mas, ao mesmo tempo, a dimensão que se deveria chegar, vamos dizer assim, o máximo desenvolvimento que um servo de Deus poderia chegar, a gente só tem a possibilidade hoje, por causa do conhecimento que foi reunido pelos nossos precursores e a gente consegue ver de cima agora, vamos dizer assim. Se a gente pensar numa escalada, hoje a gente está em cima e a gente consegue enxergar tudo que foi aprendido antes. Muito bem. Eu agradeço muito teus pontos também. Então, quero fazer a pergunta: se alguém enxerga a linha que temos experimentado diferente, pode falar agora. Que eu consigo enxergar é que talvez seja uma parábola, assim, porque no começo eles tinham um contato direto com Deus. Então, claro, não é o mesmo nível de conhecimento, mas também não é o fundo do poço. Eu não acho que eles começaram do zero no início, né? Eles tinham um conhecimento de Deus por ter o contato direto com Deus, né? Chegou num ponto onde o homem estava completamente afastado de Deus, nessa época de Jesus, né? Onde até os sacerdotes, como diz o texto ali, faziam as coisas por uma prática vazia, né? E depois disso o conhecimento aumentou novamente, né? E a gente está no ponto que a gente está hoje, compreendendo muito melhor a Deus e entendendo os propósitos dele. É a minha visão, né? Ok, então se você me ajudasse a desenhar a linha que você enxerga, e muito obrigado pelo ponto que você fez, eu colocaria como então? Onde quer que comece? Uma parábola, começa em cima, vai para baixo e volta para cima no ômega. Beleza, então eu vou tirar essa cor aqui, eu vou fazer uma linha, você me diz parábola, eu vou descer assim, tipo assim, né? Isso. E Vai começo a até o subir de meio e novo. sobe, até o meio, isso. Legal, legal. Agora, eu entendo que o Eduardo se refere tipo assim, aqui diz, o engano do pecado atingir a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Eu quero que vocês enxerguem esses temas junto com as mesmas palavras que Gisele e João Pedro usaram. Quando se deturpa o conhecimento que nós temos de Deus, ou seja, quando o que achamos sobre Deus é errado, pode ser mais errado depois, e mais errado depois, você cai. Você cai tanto em seu conhecimento sobre Deus, como na forma em que você pratica a sua religião, a sua vida, a forma em que você trata o ser humano. Todos nós entendemos isso. Quanto nós mais compreendemos Deus, nossas práticas mudam. E a forma em que tratamos a humanidade também. Então, eu entendo que Eduardo está dizendo que no tempo de Jesus, como fala a citação, você entende como sendo o fundo do poço, Eduardo, aqui?
E isso mesmo. Ok. Então, se a cruz, para me referir a um tempo, fosse aqui, Jesus veio quando Satanás mais controle da humanidade tinha e mais profundo ele conseguiu levar a humanidade. Ou seja, o caráter de Deus mais escurecido estava. Pedro, uma pergunta. Pode falar, Gabriel. A barra alfa é antes ou depois do pecado? É difícil dizer porque eu não saberia. Eu imagino que seria bem no Éden, justo antes do pecado e acaba justo depois do pecado. Porque o que eu teria para considerar seria que mesmo estando no início, eles estavam aprendendo sobre Deus, né? Que nem uma criança. Eles não nasceram com conhecimento maduro, adulto. Então, me parece que é uma linha crescente, mas ao mesmo tempo eu vejo o ponto do Eduardo, que teve uma queda. E se fosse uma queda, para mim, ela seria mais imediata, para depois ela voltar a crescer. Muito obrigado. Se você quiser tentar tá difícil porque estamos vendo aqui com a conversa do Gabriel que pode ser um pouquinho mais complexo. Parece que não é uma linha reta para cima, uma linha diagonal reta para baixo ou uma parábola perfeita. Quando começamos a falar em detalhes, começa a ficar mais interessante. Mas é um tema muito bom. Aí, você acha alguma forma que poderíamos desenhar para meio entender a sua ideia de forma gráfica ou tá difícil com... Tudo depende se o alfa... na verdade, não sei. Tudo bem. Agora... Pedro. Pode falar, João. Não, eu ia só comentar, é que eu acabei chegando um pouco atrasado no estudo, né? E eu não sei se é exatamente essa citação que eu estava pensando. Mas Ellen White fala sobre a questão de que esse abismo, né, durante a época de Cristo, né, da plenitude dos tempos, tudo mais, se assemelha às características de Laodiceia, né, que a gente entende de período. Então, então a questão da linha crescente é que a gente se encontra, né, em Laodiceia novamente, né, no período de Laodiceia, mais uma vez agora no tempo do fim. Então, mas aí a gente entra naquela questão do conservadorismo mesmo, porque a gente sempre pensou que, caramba, a ciência está avançando, as coisas estão avançando, então por isso que está surgindo essas questões de igualdade, de direitos LGBT, essas coisas, porque o mundo está indo para o fim, né? Sempre foi o nosso ideário anterior, né? Porque as coisas estão se desenvolvendo para esse sentido. Então por isso que o mundo está caindo. Isso, por isso que o mundo está caindo. Então, que são as linhas, né? A gente encontra momentos do tempo do fim em que algo deve ser trazido à tona, né? Mas em questão de sabedoria mesmo, eu acho que realmente continua crescente, porque pontos foram acrescentados em cada momento. Ok. Tem uma sugestão. Pode falar. Se for, tipo, em ondas, sobe, cai, sobe, cai. Ok. Mas a tendência é subir. Perfeito, perfeito. Então, vocês estão vendo que o tema é legal, porque se juntam assuntos como, por exemplo, se considerarmos dispensações separadas, pode que tenha algumas quedas, algumas subidas, enfim, se considerarmos a queda repentina que a humanidade sofre depois do Éden, ela cai de uma forma muito forte, tanto que Deus tem que destruir no dilúvio. Então, se quiséssemos fazer uma linha perfeita, precisaríamos mais tempo, mais espaço e conseguir desenvolver uma forma um pouco mais clara. E ainda estaríamos, tipo, falando muito de hipótese. Alguém quer falar aí? Ou ligou? Pedro, eu vejo que a gente está fazendo um processo de retornar à cruz de Cristo, né? Porque Ellen White, ela comenta que não foi meramente, né,
que Cristo veio à Terra morrer unicamente pelo homem caído, e sim para redimir o caráter do Pai perante o universo. E se você entrar mais a fundo, você vê que até a cruz de Cristo ainda havia dúvida no coração dos anjos que ficaram do lado de Deus, ainda havia dúvida. Então a cruz foi o ponto central. Então levou todo esse tempo, né? Levou para os anjos no céu tomar uma posição, vamos dizer assim, agora racional, onde não tem mais dúvida. E agora levou, eu acredito que levou da cruz até, vamos supor, até a formalização da mensagem, tem mais detalhes para a gente aprender, para a gente realmente tirar toda a dúvida que nós tínhamos do que era o amor de Cristo, realmente, entendeu? E o amor ao próximo. É mais ou menos dentro dessa linha que eu enxergo. Ok, Felipe, muito obrigado. Eu vou dar simplesmente para encerrar essa parte aí, que, como vocês veem, é bem interessante. Eu criei uma barra rápida aqui. Pelo menos o que eu tenho observado, juntando comentários, porque é um tema que tenho compartilhado com outras pessoas, lendo os mesmos comentários de vocês. Imaginem um mundo sem pecado, se nunca tivesse acontecido o que Satanás ia fazer. Várias pessoas fizeram um comentário, a Gabriel também fez. Adão começou aqui. Ele não conhece nada de Deus. Aqui não estamos falando de depravação mais. Aqui não estamos falando de pessoas que odeiam Deus, ou que o mal compreendem, porque Satanás fez isso. Nos fez mal compreender ele. Mas ele é sim uma criança que não sabe nada de Deus. O que sabe é o que conseguiu enxergar desde que acordou pela primeira vez e vê a natureza. Adão e Eva estavam aprendendo de Deus. E temos citações claras, né, que Maguati nos diz, que o propósito de Deus com o homem, sem o pecado, ia ser o mesmo. Ele tinha que crescer. Eu estou fazendo uma linha reta, mas para ficar bem geral. Ele tinha que crescer, ele ia chegar a certa estatura, e depois aí continuava a seguinte fase, como seja que a gente quiser falar dessa fase, mas não entremos aí. Agora, o que acontece? E ela também explica. Adão e Eva, eles pecam. Quando eles pecam, eles se colocam baixo o poder de Satanás. Ou seja, eles agora são susceptíveis aos enganos de Satanás e eles passam para a sua herança, para seus filhos, como a Carla tinha falado no início do estudo, uma natureza caída. E agora, eu gostaria de fazer o seguinte, eu coloco mais uma barra aqui. De novo, é a forma gráfica que eu gosto de ver isto. Mas eu acho que todos podemos enxergar de formas diferentes. Mas pelo menos eu quero que fique a ideia. Quando entra o pecado, eu entendo, e vou trocar de cor aqui, que conhecendo tão pouquinho de Deus como Adão e Eva conheciam, não sabemos quanto tempo foi, mas podemos pensar que pelo menos não foi nenhum ano, como o Tessa em algum momento fez o comentário, um ano, porque ela nem filho tinha quando saíram do Éden. Então, eles não conheceram muito de Deus, conheceram algo. Mas logo após a queda, eles sofreram uma queda quase direta, de forma total. Começa o sexismo, começam várias coisas, mas vocês lembram de Caim e Abel? Eu gosto muito do exemplo de Caim e Abel. São os primeiros dois irmãos da história. Um mata o outro. Sangue, sabe? Sangue frio, assim, tipo, sem se importar com nada. E vocês sabem que ele não sentiu nenhum tipo de remorso. Vocês todos lembram. Eu sou uma pessoa que às vezes gosta de assistir coisas diferentes no YouTube. E eu tenho assistido, são alguns, tipo assim, alguns vídeos de psiquiatria que estudam casos de pessoas que cometeram crimes terríveis, e estudam o cérebro dessas pessoas e a forma que eles pensam, a forma que eles são, tá? Tá me ouvindo? Então,
nesse canal de YouTube, eles prestam muita atenção nas pessoas que são questionadas, assim, interrogadas nos processos judiciais e tal, todo o processo e tal. E eles observam muito bem as emoções das pessoas. São psicólogos especializados que estão trabalhando com eles. E quando eles encontram, que são casos difíceis de achar, pessoas que não apresentam nenhum tipo de remorso, parece que quando eles respondem, eles estão extremamente tranquilos. Quando eles mentem, não dá para saber que eles estão mentindo, porque o fazem de uma forma muito natural. E eles acabam sendo objeto de grande estudo. Eu quero dizer para vocês que eles são diagnosticados com algum tipo de um problema muito grave. Pode ser psicopata ou, enfim, tem muitas patologias, mas são estudados de forma muito especial porque não é algo comum e quando acontece, as pessoas ficam surpresas de que tipo de cérebro essa pessoa tem que chega a esse ponto, né? E logo após a queda, estamos falando de pouco depois de estar no Éden, com todas, como a gente gosta de falar, né? A alimentação era muito perfeita, a natureza era muito perfeita, eles tinham a capacidade de viver 1000 anos. E Caim, ele já apresenta uma patologia que hoje, na humanidade, hoje, é algo que nos deixa muito surpresos. E é algo de estudo, quando a pessoa não tem nenhum tipo de remorso, não é uma coisa comum. Então, logo após a queda, eles já estão nessa condição. Agora, eu não vou falar aqui do dilúvio, eles caíram muito e depois Deus deu mais uma oportunidade. Vamos deixar um pouco mais geral, mas eu gostaria, assim, de dizer que, segundo a humanidade foi caindo e foi caindo e foi caindo, os seguintes pecados e maldições chegam, né? O racismo, o sexismo, eles caem lá no fundo, mas eu gostaria de dizer que, segundo a citação, eles chegam no poço na época de Jesus. E depois eu vou terminar a linha de restauração depois de lermos a seguinte citação. A pergunta é, como a humanidade caiu tão baixo? Porque não estamos falando de uma humanidade que ficou sem ajuda. Não. Estamos falando de uma humanidade que Deus teve que fazer um restart, né? Com 8 pessoas, pegar Abraão, fazer dele uma família especial, levantar Moisés, entregar a Bíblia, dar a sua lei, conhecimento, o sistema sacrificial, mandar e enviar profetas a falar em relação a ele, seu caráter. Ou seja, a nação judaica estava aí. Como assim a humanidade, no meio de todo esse processo, tendo uma nação que tem um caráter mais perto do caráter de Deus, a humanidade ainda continua descendo e descendo e descendo? Olhem a seguinte citação, que é no mesmo contexto, tá? Na época de Jesus, é o mesmo capítulo. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a Israel. Ou seja, na linha que a gente está falando, que é muito semelhante a essa parábola que o Eduardo falou, eles estavam descendo aqui. A humanidade vem descendo, vem descendo, vem descendo por quê? Porque a luz de Deus se perturba. E quanto mais escura ela fica, mais no fundo a gente está e pior a gente trata a nosso próximo. Essa é a lógica. Beleza. Ele está conseguindo isso por meio do quê? Por meio do paganismo. Essa religião de Satanás. Agora, Deus instaurou a sua própria religião para fazer o quê? Bom, porque como Deus precisa restaurar a humanidade, ele tem um poder diferente dentro do mundo e ele tenta puxar para cima. Mesmo assim, a humanidade cai ao ponto que chegamos a Jesus. Como aconteceu isso? Porque Satanás conseguiu seu grande triunfo ao perverter Israel. E diz, contemplando e adorando suas próprias concepções, está falando dos pagãos aqui, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus. Vejam que estamos falando do mesmo tema. É sobre conhecimento de Deus. Tornando-se mais e mais corruptos. Quando descemos em conhecimento de Deus, mais corruptos nos tornamos. O mesmo se deu com Israel. Então, o mesmo que com o paganismo, aconteceu com a nação que tinha luz. A única nação do mundo que tem luz.
o princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que está na base de toda a religião pagã, torna-se também o princípio da religião judaica. Implantar o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. A seguinte citação é só a continuação da anterior, e diz: o povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, tornara-se em representante de Satanás. Faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentava mal o caráter de Deus. De novo, onde está a escuridão? A escuridão está aqui, gente. Apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo os considerasse a Deus um tirano. Então, a religião pagã já era boa para deturpar o conhecimento de Deus. Mas quando você pega a luz e você consegue deturpar também aqueles que têm os oráculos santos de Deus, você consegue uma obra de corrupção ainda mais poderosa. Ou seja, é um risco, veja. Quando Deus dá luz, quando Deus levanta um povo, quando Deus apresenta uma mensagem especial para alguém, e esse alguém depois se corrompe, Deus corre o risco de a humanidade se perderem ainda mais profundo, porque o caráter de Deus fica mais deturpado ainda. E depois disso, os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Apresentando em ofertas sacrificiais, eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado o meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido. Então, paganismo, religião falsa, e a religião verdadeira foi tomada baixo o controle de Satanás. Esses dois ingredientes se juntam e a gente fica aqui. Chega no fundo do poço. Agora, nosso tema hoje não é falar sobre fractais. A gente pode entrar aqui na história final e encontrar, acredito eu, uma parábola semelhante, mas em fractal, e dizer que quando Deus ao povo especial entrega a luz, e nós sabemos que povo é esse, e esse povo hoje tem a mesma mentalidade de quem? Quem completa a frase? Protestantes? Dos protestantes. Para nosso tempo seriam protestantes. Para o tempo dos judeus, o paganismo é a contraparte vamos dizer assim, a religião de Satanás é essa, e a religião de Deus é Israel. Quando Satanás contamina Israel, é porque ele leva a Israel a caírem nos enganos do paganismo. Mas é difícil. Por quê? Porque Israel não é pagão. Não é por natureza. Mas eles ele consegue deturpar a religião deles, e eles conseguem não ver a Deus da mesma forma que os pagãos. No nosso tempo, quando Satanás consegue que o povo que tem os oráculos, eles não consigam enxergar um Deus diferente do Deus da igreja de Satanás, que é o protestantismo apostatado, a gente sabe que a gente chegou num fundo, num poço. E nesse momento, Deus precisa agir. Agora, o tema não é falar sobre o fractal. Eu já estou prestes a encerrar. Eu quero falar sobre algo maravilhoso. E é Jesus. O tema central de todas as linhas. O tema central da Bíblia. Eu quero que, bem rápido, porque já vou encerrar, mas 2 comentários seria bom. Quero que me expliquem como é possível, gente. A humanidade caiu aqui nesse fundo. Que na linha que eu estava fazendo, seria aqui. Como é possível que simplesmente uma pessoa veio, ou seja, Jesus, caminhou nessa terra 33 anos, fez algumas coisas, e o que seja que ele fez, deu uma virada na história. Não só na história, deu uma virada
na mentalidade das pessoas, não só dos israelitas, dos gentios, não só daqueles que não são cristãos, hoje das pessoas que não são cristãs. Como é que a só presença de Jesus, por um período tão curto da humanidade, ele conseguiu fazer que a humanidade hoje considere a vida humana de uma forma mais semelhante à forma que Deus a vê? Porque estamos aqui. E lembre que, fractalmente, a gente tem nossas próprias corrupções. Nós podemos estar em escuridão também, mesmo aqui em cima. Isso não é o ponto, mas eu quero falar de forma geral no grande conflito. Alguém tem um comentário por quê? Como Jesus faz isso? Ele só caminhou aqui, ele veio e conseguiu fazer isso. Pedro, o exemplo que ele deu em sua vida e também da sua morte fez com que nós reconhecêssemos a nossa malignidade. E, por consequência disso, que nós não podemos nos salvar por nossas próprias obras e que nós somos completamente dependentes de Deus, assim como ele foi na sua vida também. Obrigado. Ora, deixa eu desafiar a tua resposta, que eu concordo com ela. Houve pessoas santas também que tentaram fazer o melhor. Podemos pensar em Enoque, por exemplo. Né? Se vocês lerem um pouco sobre Enoque, né? Patriarca e Profetas, é nos apresentado como, uau, um homem santo no meio de uma sociedade depravada e tal. Ou seja, Deus teve seus santos homens e mulheres, e ele tentou, como eu coloquei essas zetinhas aqui azuis, ele tentou sempre erguer a humanidade, mas não foi sino até Jesus vir que ele realmente ergueu a humanidade. E ele tem erguido até hoje. Por que Jesus? Porque ele é Deus em carne. Amém. Antes de respondermos um pouquinho mais, porque eu tenho mais uma citação para ler, uma ou duas, eu gostaria de dizer o seguinte. Lembre de duas parábolas muito interessantes. Uma é a parábola da semente de mostarda e outra é a parábola do fermento, beleza? Lembra de Jesus? Meu reino, o reino que ele veio e instaurou quando ele veio aqui, né, na Terra, é semelhante a uma semente de mostarda, que sendo a menor das, sei lá como que fala, das sementes, vira a maior das hortaliças, uma coisa assim, a maior das árvores, enfim. Eu fiz um pouquinho de pesquisa, eu ainda quero fazer mais, mas eu quero que vocês façam no seu próprio tempo. Sabiam que a mostarda, ela não é legal para as pessoas que cultivavam naquela época? É um mato chato que arbusto, uma palavra que vocês têm? Arbusto? Vira um arbusto horrível, é difícil de tirar, não é uma coisa que adianta, que você precisa ter no seu campo, no seu campo de lavoura, enfim. Mas ela cresce, 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 e a sementinha é tão pequenininha. Então, é um assunto... É interessante que Jesus pegou um assunto chato, porque é isso que seu reino representa para o reino que já estava aqui na Terra. Eu vou jogar minha semente de mostarda e eu vou chatear, eu vou atrapalhar todo o teu processo de engano ao reino de Satanás. Pense pense no fermento. Que faz? Como é que é a parábola do fermento? Ele diz uma coisa assim, tipo, pensem como um pouquinho de fermento consegue fermentar toda a massa, não é isso? Então, eu quero que vocês pensem em Jesus como sendo esse pouquinho de fermento. A massa toda é o reino de Satanás. Mas Jesus, ele vai vir, ele vai implantar algo nesse mundo, e Satanás, literalmente, gente, vocês já sabem, porque profeticamente é assim, Satanás não consegue, ele simplesmente não consegue evitar que a massa fermente. Quando Jesus veio e instaurou esse fermento aqui, que é aqui no fundo do poço, Satanás não tem conseguido evitar que a humanidade tenha se erguido. Ele não consegue evitar que a humanidade hoje considere a vida humana de melhor forma que antes. Ele não consegue evitar que tenha acontecido certas restaurações. E elas não provêm de uma mentalidade... Eu gostaria de dizer algo que fique claro.
Porém, a gente admira muitos humanistas, a gente fica admirado por muitas pessoas que, mesmo não tendo uma fé cristã, têm feito coisas que são contrárias ao caráter de Satanás. Isso não faz que eles sejam bons por própria natureza, nem que eles possam se salvar a si mesmos. Mas eu gostaria de dizer da seguinte forma: eles são um resultado de algo que Jesus fez no início. Ele literalmente instaurou um reino nessa terra. Esse reino se espalha por palavra, de pessoa a pessoa. O trato vai se espalhando. Mesmo quando o papado aconteceu bem no meio dessa história, ainda Satanás não conseguiu evitar que o fermento do evangelho fermentasse o mundo, de forma que as pessoas têm compreendido melhor a Deus. Tem uma citação aqui que eu gostaria de ler bem rápido, que diz: no tempo de Jesus, que era o fundo do poço, como a gente falou, diz: com intenso interesse os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. E fizesse Deus assim, Satanás estaria pronto a executar seu plano de conquistar a aliança dos seres celestiais. Gente, justo antes de Jesus vir, Satanás ainda tinha chances de levar a sua rebelião além desse mundo. Seres celestiais ou outros mundos, ainda antes da vinda de Jesus. Não é que ele caiu aqui na Terra e ele já não tem mais chance, não. Ele estava só esperando, se Deus tivesse destruído a humanidade, acabado com ela de forma total, tipo dizendo, gente, não tem mais chance, não tem nada para eu fazer. Satanás tinha a chance de dizer, vejam, eu falei, Deus era ruim, Deus era errado, Deus era tirano. Então diz, declarar a Satanás que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído e teria pretendido ser injustas as suas acusações. Estava disposto a lançar a culpa sobre o Senhor e estender a sua rebelião pelos mundos em cima. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu Filho para o salvar. E por que Jesus veio no fundo do poço? Por que Jesus veio no pior momento? Para conseguir um maior contraste também. Olhem na citação. Qual era o caráter de Lúcifer? Lúcifer dissera, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Mas Cristo, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Gente, quero que pensem nessas duas citações da Bíblia como sendo o grande elemento que da humanidade estar no fundo. Ele só fazendo esse contraste, ele levou a humanidade para cima e conseguiu algo mais. Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. Pois é, fica justificado perante os mundos, perante os anjos. Todo mundo compreende que Deus é realmente maravilhoso, ele é perfeito, Satanás é errado, e ele consegue proteger os mundos. Mas é aqui que começa, a gente volta para a minha pergunta inicial. Como é que Deus salva a humanidade? O Onipotente é dado a conhecer como o Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado o seu caráter. A rebelião não se levantará a segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão, por todos os séculos, garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da terra e do céu se acham ligados a seu Criador por laços de indissolúvel união. Tem mais uma, perdão. Vamos lá. A obra da redenção será completa, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo de Satanás, que ele reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenininho mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu, aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens.
Com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. A obra de Deus ter se juntado com a gente, vindo no fundo do poço, começado uma obra de restauração em desvantagem, porque Adão não começou estando lá em cima, como falaram. Ele tinha que aprender de Deus. A gente vai restaurar tudo que a gente caiu da humanidade e subir mais acima do que nossos próprios pais chegaram. E vamos chegar ao ponto da restauração que já Deus tinha como plano original. E maravilhoso pensar que tudo isso simplesmente por Jesus nos ensinar como ele pensa, como ele é, como ele ama, como ele trata os outros. Gente, eu espero que só acabo aqui. Eu espero que a nossa obra, na nossa vida diária, nossa prática, essa é a nossa luta constante. Nós temos que ser a semente de mostarda e o fermento na terra. Precisamos ser constantemente aquilo que restaura o caráter de Deus em nossas próprias práticas. E lembrem, no fractal, você pode ser do povo de Deus e estar em contrária vontade ao seu processo de respeito, de amor e de restauração da humanidade. E eu quero louvar a Deus, né? Todos juntos louvamos a Deus de que Ele está nos revelando melhor como Ele é e que Ele espera. E mesmo nessa época, onde temos muito que temos aprendido de Deus, nessa época Satanás tem uma obra a fazer. E ele vai conseguir que os humanos perseguam a outros humanos. E aí a mensagem do terceiro anjo vai ter o grande poder que a profecia fala. E bom, pensamos que Jesus é esse exemplo que nos deixou aqui e tem nos erguido até nosso tempo e que nós continuemos essa obra de erguimento. Alguém queria falar uma coisa? Eu quero que as pessoas falem, por favor. Quem era? A Rose, por favor. E Pedro, para sermos essa semente que você falou e esse fermento, a gente tem é lindo entender que Jesus ele desceu até o nível que a gente estava. E como disse a Gi, por amor, foi por todo amor, ele deu amor. Então ele se fez igual a gente, em carne, e ele nos deu amor. Porque os homens eles agiam de acordo com suas próprias concepções. É aí que foi aberto o canal para Satanás, essa facilidade dele agir. E então, quando Jesus vem e faz tudo isso como um igual, ele não é um touro ápis, ele não é superior, ele é um igual, um simples como nós. Então, como quando você diz que nós somos o exemplo, então lá fora nós seremos assim, nós temos que ser assim, exemplos de Jesus, simples e levando amor para essas pessoas, né? Amém. Amém. E lembrando, gente, ainda é mediante uma mensagem profética, Deus consegue restaurar. Ele tem conseguido essas coisas por ajuda nossa. Ele tem nos dado a oportunidade de compreender melhor do caráter de Deus, melhor que os maiores humanistas, ele pretende fazer com seus filhos. E eu espero que a gente acredite nisso. Lembrem dessa citação que eu coloquei aqui, quando Maria estava perdida, o que ele fez foi fazer que um novo elemento de vida e poder fosse comunicado, fosse introduzido, esse fermento. Então, e o que Jesus levou para essas pessoas? Jesus trouxe as parábolas. O que nos fez sair dos nossos erros e das nossas concepções errôneas? Foi em 2018, o Parminder trouxe para a gente parábolas. Muita explicação sobre as parábolas, que nos fez enxergar a mensagem de uma forma totalmente diferente, e ainda nos faz. Nos fez entender como estudar, como aplicar, porque quando a gente entende errado, a gente vai praticar errado, a gente vai aplicar errado.
Então, a gente precisa desse entendimento, dessa metodologia, para que a gente possa ser imitadores genuínos de Cristo. Obrigada, Pedro. Beijo. Amém. Obrigado. Então, vamos fazer uma oração para encerrar? Quem puder se ajoelhar. Querido e bondoso Deus, nós agradecemos a sua justiça, Senhor. Nós sabemos que o homem, a humanidade por si mesma, ela não pode se salvar. Ela não tem capacidade de se restaurar a si mesma. Ela não tem capacidade de encontrar as respostas por si mesmas. Um novo elemento de vida o Senhor colocou, um fermento específico na época de maior escuridão. Nos tem dado uma época muito diferente. A humanidade nunca experimentou um tempo assim. E agradecemos essas bênçãos, Senhor. Mas ao mesmo tempo lembramos a época em que vivemos, quando o Senhor hoje quer fazer essa última obra de restauração e essa última representação do seu caráter. Ainda hoje, não são os enganos daqueles que se acham donos da verdade da religião, que mal compreendem o caráter e que se encontram em perigo de perseguir a seus semelhantes, que já o fazem, mas também aqueles que parecem que têm uma melhor noção do teu caráter, Senhor, têm a triste capacidade de jogar por fora a tua revelação, a inspiração. Senhor, o Senhor levantou esse movimento para justificar o teu caráter e para justificar também os seus ensinos escritos na inspiração, porque nós usamos, Senhor, ainda a inspiração que o Senhor nos deixou e demonstramos, mediante a metodologia, que o Senhor é justo e que o Senhor não errou, mas que o Senhor sempre esteve nos guiando. E esse testemunho é necessário para as pessoas acreditarem na cruz do Calvário e no sangue derramado. A mensagem profética é necessária não só para humanizar e para elevar, mas também para indicar às pessoas o caminho da vida. Nós precisamos também alcançar aqueles que, com mentalidade mais humanista ou liberal, compreendam o caráter de Jesus e entendam que ele deve ser obedecido e a sua lei obedecida. Nos ajude em tantos desafios que daqui para frente temos e que possamos colher aqueles que estão dispostos a entender o teu caráter. Essas coisas eu peço, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.